podem ser classificados como advérbios de tempo, lugar, modo, intensidade, afirmação, negação ou dúvida. Então a gente vai ver cada uma dessas classificações, tá bom? Não se preocupa. Vamos começar com os exemplos de advérbio de lugar. Ele caracteriza o lugar ao qual o verbo se refere. São palavras como ali, aqui, lá, perto, longe, dentro, fora, atrás. Por exemplo, minha casa está ali. O lápis está perto do caderno. Também temos o advérbio de tempo, e ele dá a ideia de tempo e período dos verbos a quem se refere. Temos palavras como hoje, ontem, amanhã, antes, depois, sempre, nunca, cedo, tarde. Por exemplo, vou te encontrar na escola amanhã. Lucas costuma dormir tarde. Temos o advérbio de modo que indica a maneira como a ação dos verbos foi feita. São palavras como mal, bem, melhor, pior, rápido, devagar. Por exemplo, Joana escreve devagar. Fui bem na prova. Os advérbios de intensidade, como já diz o nome, ajudam a entender a intensidade da ação do verbo. Temos palavras como muito, pouco, demais, bastante, imenso, menos, quanto, quase, tudo, nada, todo. Por exemplo, comi demais no almoço. Lucas correu bastante. Também temos os advérbios de afirmação, ou seja, palavras como sim, positivo, certo, claro, realmente e entre outras. Por exemplo, claro que nós estudamos. Eu vou sim. Temos os advérbios de negação, o contrário dos advérbios de afirmação. Os advérbios de negação complementam ou reforçam o sentido de negação, como as palavras não, negativo, nem, jamais, nunca. Por exemplo, Amanda nem estudou ontem. Não me convenci. Temos os advérbios de dúvida, que são palavras como talvez, quiçá, provavelmente, possivelmente. Por exemplo, talvez João vá ao cinema. Provavelmente caminharei amanhã. Os advérbios podem ser comparativos ou superlativos. O comparativo acontece quando os advérbios estabelecem relação de comparação, podendo ser de igualdade, por exemplo. Marcela fala tão bem quanto Lucas. Pode ser de superioridade. Marcela fala melhor do que Lucas. Ou pode ser de inferioridade, como por exemplo, Marcela fala pior do que Lucas. E nós também temos o caso dos superlativos, que exprimem qualidades em grau muito elevado ou intenso, e podem ser divididos em analíticos ou sintéticos. Analítico é quando um advérbio acompanha outro para afetar seu grau. Por exemplo, os alunos acordaram muito cedo naquele dia. Ou, Isabel fala muito baixo. E também temos o caso do sintético, que é quando um advérbio tem seu grau afetado pelo uso de sufixo. Por exemplo, os alunos acordaram cedíssimo naquele dia. Ou, Isabel fala baixíssimo. Essa foi a aula sobre advérbios.